Olá amigos do canal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos! Para o vídeo de hoje eu consegui reunir, graças à valiosa contribuição de alguns amigos colecionadores, 5 exemplares de lâminas navais para que a gente possa trazer para o holofote das discussões uma abordagem mais ampla e genérica desse universo que foi o das lâminas imperiais brasileiras do primeiro e do segundo reinado. Vejam só. Então, por meio desse pequeno nicho, dessa pequena amostragem, a gente vai tentar contemplar o que estava disposto na legislação vigente à época. Legislação essa que se balizava por 3 grandes decretos, que se balizou por 3 grandes decretos. Um no primeiro reinado, em 1823, e os outros 2 já no segundo reinado, 1842 e 1856. Tá legal? Para isso, então, a gente vai começar com esse cara aqui. E eu selecionei ele de maneira proposital. É um florete, veja só, constituído a partir de uma lâmina rapieira do século XVIII, uma lâmina alemã, ainda em muito bom estado de conservação, veja só. Quando eu digo constituído, porque é evidente que esta lâmina é mais antiga do que essa guarda. E essa constituição, essa composição, reflete para a gente um modus operandi muito comum na realidade colonial brasileira e até meados do primeiro reinado, que era o reaproveitamento de material militar. Então, se a gente considerar que essas lâminas rapieiras existiam durante a colônia, imaginar que elas foram adaptadas e receberam uma guarda de metal dourado, de latão, para que elas pudessem atender o disposto no nosso primeiro grande decreto, que é o de 1823, que vai prever para o grande uniforme do oficial da Armada Imperial florete de metal dourado, faz sentido a quantidade de exemplares semelhantes que nós encontramos nas coleções e nos museus por aí. E quando eu disse que eu selecionei esse cara aqui de propósito, é porque há na iconografia e na bibliografia, e aí eu cito como exemplo aqui o livro do Eduardo Nobre, As Armas e os Barões, exemplares muito parecidos. E o espanto nessa semelhança é que este é um processo de pequena escala. Não é um processo produtivo. Esse processo de adaptação, de reaproveitamento, modernização do material militar se dava de maneira individual, embora houvesse uma influência no estilo. Sobretudo por quê? Porque grande parte do material utilizado no Brasil é uma influência direta dos planos de uniformes ingleses e portugueses. Então veja vocês, por exemplo, a semelhança que este florete guarda com o modelo regulamentar português que está aparecendo aí na tela para vocês. Modelo regulamentar português de 1806. Então, voltando para a legislação, quando ele diz grande uniforme, um florete de metal dourado a seu arbítrio, eis aqui um modelo de florete que atendia o disposto na legislação. Interessante, não é? E aí, conversando com um amigo, colecionador português, que é o Bruno Vieira, quero deixar aqui registrado, um grande abraço para ele. Veja só, imaginar que esse tipo de florete tenha sido abandonado, o uso desse material tenha sido abandonado simplesmente porque surgiu uma legislação nova, é um ledo engano. O reaproveitamento de material militar, vide, por exemplo, o que acontecia com as lâminas dos corpos de milícia. Era uma prática muito comum na colônia. E aí eu me volto para a bainha. Por quê? Porque essa bainha, que eu chamo de híbrida, ela reúne elementos ainda do período colonial, onde as lâminas eram suspensas. Pensem nas lâminas bandeirantes, suspensas por um sistema de talabar, né? Carregado, pendurado junto ao corpo, mas apresenta 2 argolas num nítido exemplo de que elas pudessem ser suspensas por um cinto. Pode ser uma influência do plano português de 1806? Pode, mas também pode se balizar pela interpretação do oficial se a gente considerar que o primeiro plano genuinamente brasileiro não versava nada sobre a bainha. Nem para o pequeno uniforme, nem para o grande uniforme, nem para o pequeno uniforme. Então eu vou tirar essa bainha daqui para que a gente possa seguir adiante nessa nossa análise. Então vamos lá, ainda falando do plano de uniformes de 1823. É evidente
que o plano, quando diz espada para o pequeno uniforme de metal dourado a seu arbítrio, possibilitou a compra para uso em serviço dos mais variados exemplares. Veja, se não havia previsão para a cor do cabo, para elementos que vinculassem a arma à monarquia brasileira e muito menos para um padrão de bainha, é evidente que o leque, que a quantidade de lâminas navais utilizadas pelos nossos oficiais acompanhassem essa amplitude e genericidade dos planos de uniforme, do plano de uniforme. Então aqui em tela está aparecendo para vocês um exemplar cedido por um colecionador, fabricado na Inglaterra, um modelo de catálogo comercial, utilizado como arma naval. Ah, mas quais as evidências que nós temos além da amplitude do plano de uniforme? Como eu disse para vocês, a quantidade significativa que aparece de modelos nas coleções particulares, nos museus. Então veja que interessante. Significa que não houve modelos fabricados para atender a monarquia brasileira? Não é isso. E é por isso que eu separei esse cara aqui. Nós temos aqui um exemplar fabricado para atender a nossa monarquia, com o acrônimo Pedro I. Então o colecionador mais experiente sabe que este modelo aqui de sabre, que é o que contempla o disposto para o pequeno uniforme do oficial do primeiro reinado, foi constituído sobre uma plataforma do sabre inglês 1827. Veja só, aquele estilo pipeback, característico das lâminas inglesas até 1845, aquele recuo, o rebatimento da ponteira, que é o que os ingleses chamam de yeoman, a plataforma inglesa de 1827, né, a guarda gótica, de latão, com dobradiça. Este cara aqui, pelas características, e aí eu cito o pesquisador também, colecionador Matt Easton, do site Antique Sword, é atribuído ao John Prosser. O John Prosser foi o fabricante inglês que introduziu esse estilo de lâmina com esse recuo na ponteira, o estilo yeoman. Então veja só, nós temos aqui um claro exemplo de uma peça que foi fabricada para atender a monarquia brasileira. Mas a nossa reflexão é: quais modelos se utilizou, por exemplo, entre a decretação da legislação em 1823 e o surgimento deste modelo fabricado para atender a monarquia brasileira em 1827? Inúmeros. Daí eu insisto, desprezar uma arma naval simplesmente porque ela não reúne elementos que a vinculem com a nossa monarquia é deixar de fora um universo vasto e riquíssimo de lâminas navais. Interessante, não é? Este aqui, esta coroa, embora haja o acrônimo Pedro I, é evidente que é uma coroa britânica. E aí eu trago de volta a citação que eu fiz, que é a influência dos planos estrangeiros na armaria brasileira. Considerem vocês a influência da armaria inglesa no material militar brasileiro a partir de 1808. Apenas um referencial histórico, né? Parte do acordo, da contrapartida ofertada para os ingleses, além do benefício fiscal pela escolta da família real em 1808, foi o Tratado de Comércio e Navegação em 1810. Isso fez com que os ingleses tivessem um porto exclusivo no Brasil e que grande parte do material militar britânico regular da época fosse escoado diretamente para o Brasil. Então há uma influência, inclusive na armaria portuguesa, de exemplares britânicos com coroas genéricas. Este é mais um exemplo. Aí vocês vão dizer, tudo bem, o contexto do Tratado de Comércio e Navegação de 1810 faz sentido ter uma influência no período joanino, mas esse é um sabre Pedro I. É evidente, por isso que essa nossa abordagem ela é de conjuntura, é uma abordagem histórica. Dom Pedro renova o Tratado de Comércio e Navegação por mais 15 anos no contexto da independência. Então é evidente a influência da armaria inglesa no primeiro reinado. Então essa amplitude, essa genericidade que a gente está tentando contemplar aqui, caminha nesse sentido, de que exemplares fabricados para atender
um governo não necessariamente teriam nele os elementos que o vinculassem àquela monarquia, porque eram mercadorias comerciais. Muito bem, então a gente vai deixar de lado esse cara aqui para eu poder mostrar em tela para vocês um exemplo de um sabre reto naval extremamente luxuoso, fabricado para atender a nossa monarquia. Vejam, cabo de marfim, banho de ouro, sistema duplo de dobradiça, né, uma carga decorativa muito grande, a lâmina azulada com as gravações a ouro. Este exemplar, por exemplo, fabricado para atender a nossa monarquia, tem o brasão imperial. Aparece em latim Pedro Imperador. Mas o fato de haver exemplares como este em tela e este que eu mostrei para vocês elimina o uso de materiais genéricos como este aqui, como o que eu mostrei anteriormente, que pertence a um colecionador? De forma alguma. Tanto é que grande parte dos vultos nacionais, das personalidades históricas, cingiram armas das quais não haviam vinculação nenhuma com a nossa monarquia. Cito como exemplo, apenas para ilustrar, o sabre do Tamandaré. Então, quem não tiver oportunidade de ir até o Rio de Janeiro para visitar o museu, compre o livro Relíquias Navais Brasileiras, que é esse que vai aparecer na tela, e percebam vocês que a arma cingida pelo Tamandaré não tinha vinculação nenhuma com a monarquia brasileira. Muito bem, por quê? Porque eram exemplares de catálogos comerciais, genéricos. Muito bem. Outro exemplo que eu dou para vocês é o seguinte, por isso que eu gosto muito dessa abordagem de perspectiva, né, de recorte, de contexto. Foi só em 1829 que houve a primeira unificação do corpo de oficiais. Até 1829 não havia uma relação unificada dos postos. Então esperar que houvesse padrão na arma desses oficiais é uma teoria que não se sustenta. Vejam só. Então, deixando o modelo Pedro I de lado, a gente parte para um exemplar que contempla o disposto na nossa segunda legislação, que é o Plano de Uniformes de 1842, que é este cara aqui. Vejam só, diferente do primeiro, o segundo decreto que vai tratar das lâminas navais vai versar sobre a bainha. Então é a primeira vez que vai aparecer, por exemplo, a expressão bainha de couro. No anterior, não. Então o decreto de 13 de dezembro de 1842, inclusive assinado pelo Marquês de Paranaguá, vai dizer, para os oficiais, né, a arma do pequeno uniforme, uma espada de roca no sentido de que pudesse ser afiada numa pedra de roca, daquelas que eram levadas, transportadas nos navios e que ficavam nos acampamentos militares, com bainha de couro, com as ferragens douradas, com a mesma expressão do anterior a seu arbítrio. Então aqui eu tenho um sabre que apresenta as características previstas no decreto e que atende e que contempla uma arma naval. Mas aí o colecionador mais experiente já deve ter percebido que este é o modelo francês de 1837. De fato, com um diferencial. O modelo francês de 1837, concebido sob o reinado de Filipe I, apresenta uma coroa real. Veja só aqui a ilustração. E este, como vocês viram aí na imagem, tem uma coroa imperial. Então, embora o modelo seja 1837, esta coroa imperial nos leva a crer que este sabre foi fabricado já sob o Império de Napoleão III, que substituiu Luís Filipe I, primeiro como presidente, depois como imperador. Muito bem, então veja só a análise de contexto que nos permite, por exemplo, imaginar que este era um modelo, 12 números, utilizados pelos oficiais ali no contexto da década de 30 para 40, de 40 para 50. Muito bem.
Napoleão III assumiu em 1852. É isso, muito bem. Em 1852 estava em vigência o Plano de Uniformes de 1842. Então veja só. Se a gente considerar que de 1852, vamos lá, esse é o recorte, 1852 até 1856, que é quando surge o sabre naval, cabeça de leão, que é a primeira legislação que vai prever a coroa, nós temos uma carência de 4 anos entre o surgimento deste exemplar e a criação do novo decreto. Este sim o mais completo, que esteve em vigor até a proclamação da República e, por que não dizer, até 1894, que é quando surge o sabre republicano. Entenderam? Então o interessante desse cara aqui ele atende, este aqui é um modelo de catálogo comercial. Por que de catálogo comercial? Porque diferente dos seus irmãos que têm as inspeções e os bancos de prova do arsenal, ou seja, que foram inspecionados e destinados aos oficiais da Armada Imperial Francesa, este não tem. E o fato de não ter significa que era um modelo vendido comercialmente. Afinal, os modelos comerciais, muitos deles dispensavam a aprovação do arsenal. Interessante, não é? Então veja só, falando um pouquinho desse cara aqui, um pouco mais, aliás, reparem vocês que a bainha, olha que interessante, tem a coroa imperial em ambos os lados. E se a gente considerar que é um modelo de catálogo, não é de se espantar que vai aparecer aqui no cantinho, 2 exemplares que pertencem a um colecionador de espadas, onde um deles tem aqui no bocal uma carga decorativa muito maior. Então veja, o fato de existir nas coleções particulares, em alguns museus, exemplares semelhantes, dos quais também não tem as inspeções dos arsenais, nos leva a crer que estes modelos poderiam ser um modelo dos inúmeros adquiridos pelos oficiais, se a gente considerar também que das forças a Armada Imperial era a que mais tinha contato com o exterior. Então o que impediria um oficial, ao chegar num grande centro comercial, adquirir um modelo de catálogo? Nada, porque o modelo de catálogo estava completamente dentro do padrão tipificado pelo regulamento à época. Então vai aparecer aqui na tela, aí a gente vai fazer a comparação com um modelo estudado pelo pesquisador José Luiz Lorenzi, um modelo destinado à Armada Imperial Francesa com as marcações de inspeção do arsenal. Veja só. Interessante, não é? Muito bem. Então, esse tipo de abordagem que eu proponho aqui é justamente essa, que a ausência de elementos também é caráter, também é evidência indicativa. Tá legal? Muito bem. Este modelo francês 37, ele aparece com certa frequência no Brasil. Então isso serve de evidência também para sustentar essa nossa tese. Vamos lá, vamos deixar esse cara aqui de lado então, para a gente partir para o último modelo. E aí eu chamo a atenção para vocês para aquilo que eu falei logo no comecinho. Esperar esses elementos nas armas é um preciosismo, né, que não se sustenta. Por quê? Porque mesmo com a decretação de um plano mais detalhado, não vai deixar de existir modelos que destoem da legislação, que é esse aqui. Então nós temos aqui o famoso sabre cabeça de leão, que é o do decreto de 1856. Decreto este, que é uma influência evidente do plano de uniformes inglês de 1845. Inclusive vai aparecer aqui uma ilustração do decreto brasileiro, veja só, dos uniformes. Então percebam vocês, mesmo este cara aqui sendo regido por uma legislação que do período imperial é a mais completa, que vai dizer, né, um punho sólido de metal dourado arrematado com uma cabeça de leão, forrado com lixa branca, veja só,
na parte externa, se eu não me engano, diz, cuja parte externa tem uma âncora encimada por uma coroa. É o primeiro decreto brasileiro do período imperial que vai determinar a aparição de uma coroa. Então percebam vocês, até 1856, é de se esperar que grande parte das lâminas navais não tivesse coroa alguma, ou que tivessem coroas genéricas. Então veja que interessante, quando eu disse que esperar esses elementos nas armas é deixar de fora um rol significativo, percebam vocês, exigir esse rigor técnico que nós conhecemos do século XX, né, da armaria do século XX, do século XXI, nas espadas na armaria do século XIX, não faz sentido. Sobretudo porque a gente vai ver aqui um exemplar que destoa do padrão. Veja, esse aqui não tem o couro de lixa branca. E embora tenha uma coroa imperial na lâmina, perdão, na guarda, ele apresenta na lâmina uma coroa completamente genérica. Significa que ele não foi fabricado para atender à monarquia brasileira e que se trata de mais um modelo comercial, um modelo genérico? Não, porque este apresenta a grafia Dom Pedro II, mesmo que grafado de maneira errada, Dom com N. Entenderam por que esses padrões, esse rigor técnico que nós buscamos, imbuídos, é claro, dos padrões atuais, eles não se aplicam no século XIX? Então eu vou colocar ele de lado aqui e vai aparecer nesse cantinho aqui a prancha que ilustra o sabre modelo 1856. Então nós temos aqui um modelo de sabre naval Pedro II fora do padrão. Ah, talvez este tenha sido um modelo fabricado para tentar conquistar o mercado nacional? Provavelmente. Tanto é que esse aqui foi até inspecionado e ele é de um fabricante que não é comum, que é o Joseph Starkey. Pode ser. Muito bem. Mas vejam, nós estamos caminhando aqui por meio desses exemplares, embora o modelo seja o de 1856, estes padrões aqui já são do fim do Império, 1870, 1880, porque é quando as forças, o exército e a marinha passam por aquele processo de reaparelhamento e modernização. Veja, aqui nós temos uma plataforma 1856 e que destoa do regulamento vigente. Por quê? Porque é um típico exemplo da influência do contexto político na armaria. O golpe republicano de 15 de novembro de 1889. Pergunto para vocês, qual é o regulamento que criou este tipo de conversão? Nenhum. Ele deixou de existir? Muito pelo contrário. Este exemplo aqui, que aliás nós já tratamos num vídeo que vai aparecer aqui em cima o link para vocês, que são as conversões. Este exemplo aqui, que é uma conversão de sobreposição, ele aconteceu de maneira padronizada. É comum este tipo de conversão. Foi comum. Ah, mas qual o decreto que legislou sobre isso? Nenhum. E reparem vocês, que mesmo havendo aqui uma coroa republicana, ainda há na lâmina a coroa imperial. E aqui nós estamos falando de uma arma que estava em uso em novembro de 1889 e que provavelmente esteve em uso até 1894, que é quando surge, que é quando nasce a espada de oficial da Marinha Republicana, da Armada Republicana, por meio do regulamento, por meio do decreto de 1894. Então veja só. Então essa é uma proposta, uma discussão para que a gente contemple muitos exemplares que aparecem por aí, sobretudo esses exemplares não regulamentares. Por quê? Porque se a gente considerar o disposto no regulamento, que era amplo e genérico, considerar o rigor e o padrão técnico do século XX e do XXI nas armas do século XIX, de fato vai fazer com que a gente despreze, que a gente deixe de fora uma qualidade, uma quantidade, né? Uma qualidade muito rica de material naval. Tá legal? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Esperamos que em breve a gente possa produzir um vídeo dando continuidade nas lâminas navais, mas desta vez tratando das lâminas navais do período republicano. Tá certo? Curtam
as nossas redes sociais, compartilhem o nosso vídeo e ajude a gente a preservar este segmento interessantíssimo do colecionismo, tá certo? Um forte abraço.